Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: temos um professor Neymar na Vila Belmiro? O Neymar vai escalar o Santos? É o tema do vídeo de agora. Vamos levantar esse debate aqui. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, você clica no link que está nesse primeiro comentário para baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, resultado em tempo real, tudo isso eu uso no Flash Score e o melhor para você, de graça. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado do vídeo, clicar, fazer o download e começar a usar o Flash Score. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, depois da gente ter tido na quarta-feira um story vazado, digamos, será que é vazado? Do Neymar, em que ele publica um story, depois apaga, e nesse story tem uma formação do time do Santos. O story é esse aqui, tá? Esse foi o story que foi publicado lá na página, no perfil do Neymar no Instagram, um perfil com milhões e milhões e milhões, centenas de milhões de seguidores, ou seja, tudo que é publicado no perfil do Neymar repercute e repercute rápido e repercute demais por causa do número de seguidores dele. E ele publicou esse story que é um campinho com uma escalação do Santos com dois detalhes. Em relação ao último jogo, tem duas modificações. Quer dizer, em relação ao último jogo, tem três modificações no time, que são as mudanças das duas laterais, saindo o Léo Godoy na direita e entrando o zagueiro Luizão. O Souza, que nesse momento está até machucado, mas entrando no lugar do Escobar. E no meio, entrando o Pituca, no lugar do que seria o lugar do Barreal, né? Se a gente considerar os jogadores que começaram jogando contra o São Paulo. Então, em relação ao time que começou jogando contra o São Paulo, mudanças de nomes, você tem três mudanças ali. Sai o Barreal para a entrada do Pituca, sai o Léo Godoy para a entrada do Luizão, sai o Escobar para a entrada do Souza, tá? Isso o Neymar publicou na hora do almoço de quarta-feira, e aí começou a gerar uma repercussão danada, e alguns minutos depois dele publicar, o story foi apagado. E aí começou a se falar, esse story foi vazado, foi publicado sem querer. Vazado não foi, porque foi na página do próprio Neymar, né? Então assim, mas esse story foi publicado porque o Neymar quis arrumar quis se posicionar em relação ao time. Esse story foi publicado errado, o Neymar queria mandar para alguém e publicou isso equivocadamente, aí depois foi lá e apagou, e aí começou uma série de repercussão sobre esse story, mas que por si só representaria muito pouco, porque ali poderia ser o Neymar colocando ali um campinho aleatório, né? Só que isso foi na quarta, na hora do almoço. Eu me lembro que eu estava voltando do almoço com a produção da TNT Esportes e todo mundo foi impactado por isso, me mostraram e tudo. Eu fiquei sabendo porque me mostraram, porque eu não sigo o Neymar. Aliás, eu não sigo jogador nenhum. Mas fiquei impactado com a escalação e principalmente porque depois foi apagado. Mas por si só não queria dizer muita coisa. Até que na quinta-feira, quando há o treinamento e quando a gente fica sabendo do que aconteceu no treinamento, o César Sampaio escala o time exatamente assim. Exatamente assim. Tem uma mudança, que é a troca do Souza na lateral esquerda pelo Escobar. E por quê? Quer dizer, por quê, né? Eu não sei em que situações se deu essa troca, mas ela não poderia acontecer dessa forma. Por quê? Porque o Souza está passando
tá se recuperando de uma cirurgia no tornozelo direito, que foi em fevereiro, e está na transição física, e está começando o processo de transição do departamento médico para o campo, para o departamento de futebol. Então, até segundo a reportagem, essa reportagem aqui do Globoesporte.com, que tem o título Sampaio mexe no Santos e escala time quase igual ao post do Neymar. Essa é a manchete do Globoesporte.com, tá? E aí, segundo ali, o Souza não poderia ser escalado porque ele está se recuperando de lesão. Então, nesse caso, sem o Souza, iria mesmo o Escobar lá na lateral esquerda. E aí, e segundo aqui a matéria do Globoesporte.com, que eu estou deixando aqui, considerando ali a formação tática, é uma formação tática muito parecida com a que o Neymar colocou no post dele, porque tem João Schmidt, Pituca e Roleiser no meio, o Gabriel Bontempo aberto na direita, vale lembrar, o Gabriel Bontempo estava jogando há algum tempo aí como um segundo homem do meio campo, Guilherme aberto na esquerda e Tiquinho Soares na frente, tá? Então é muito parecida a forma como foi treinado com a forma que o Neymar, entre aspas, escalou no post dele. O post do Neymar foi publicado no Story, tá? Nos Stories. Os Stories, é muito difícil eu imaginar que alguém publique um Story errado. Acontece, mas acho muito difícil. Porque se você queria mandar essa imagem via WhatsApp, do WhatsApp para você publicar um Story é uma diferença grande, né? Se ele quisesse mandar essa imagem para alguém no direct do Instagram, talvez pudesse ali dar uma confusão, né? Mas geralmente o direct do Instagram é mais automático quando a imagem já está publicada. Às vezes você vê uma imagem legal ou um vídeo legal no Instagram e você fala, vou mandar isso para alguém. Você vai lá na setinha, aquele triângulozinho lá, você clica e aí na hora já abre o perfil do Instagram da pessoa que você vai procurar ou que você quer mandar. Mas você publicar algo errado, eu acho mais difícil. Você está querendo enviar alguma coisa para alguém que não está publicado e você publicar no seu, acho mais difícil. Então, não sei o que o Neymar quis fazer. O Neymar apagou o story, mas não se pronunciou. Não vi ninguém que tenha falado com o Neymar, mas o Neymar postou essa imagem e logo depois, no primeiro treino seguinte, o time que ele escalou, entre aspas, é o time que foi treinado pelo César Sampaio, que é técnico interino do Santos. E aí você começa um debate, né? É o Neymar que está escalando o time do Santos? É o Neymar que vai escalar o time do Santos? É o Neymar que durante a interinidade do César Sampaio, ele vai escalar o time do Santos? Imagino que depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, o César Sampaio seja perguntado sobre isso. Especialmente se o time que entrar em campo for o time, entre aspas, do Neymar. E esse tipo de coisa, é lógico que quando o Neymar voltou para o Santos, o Neymar iria ter um espaço grande na hierarquia do Santos. Acho que isso era algo natural. Você está falando de um jogador que tem um mercado absurdo, que tem que tem uma relevância absurda, um jogador muito midiático, então era natural que isso acontecesse. Mas não tem que ter um limite, não? Não tem que ter uma trava? O Neymar e o pai do Neymar já fizeram obra na estrutura lá do CT, na estrutura da Vila Belmiro. Já é uma mistura das situações ali que tende a ser, que pode ser problemática se não for muito bem conduzida. Agora aparece essa coisa mal explicada que nos permite pensar que o Neymar está tendo uma preponderância, o Neymar está tendo uma influência na formação do time.
pode ser até que nem esse seja o time que entra em campo contra o Red Bull Bragantino. Mas o fato de, no treino seguinte ao Neymar publicar isso, você ter a mesma formação testada, permite você pensar em que isso esteja acontecendo. E permite pensar mais. Gerou muita polêmica a gestão de minutos do Neymar durante o Campeonato Paulista. O Neymar jogar 7 jogos seguidos, né, da estreia dele contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro até o jogo contra o Red Bull Bragantino pelas quartas do Paulista também na Vila Belmiro. O Neymar jogou 7 jogos seguidos, alguns deles completos. E depois se machucou. Ficou 40 dias fora, perdeu a semifinal do Campeonato Paulista, perdeu as 2 primeiras rodadas do Brasileiro, voltou contra o Fluminense, foi titular contra o Galo, com 27 minutos saiu. Então, chamou muita atenção a gestão de minutos do Neymar. Ele precisava ter jogado todos os jogos? Ele precisava ter ido jogar em Limeira? A gente não era esticar muito a corda para um jogador que estava voltando de um LCA? Esse tipo de debate a gente trouxe. E aí agora a gente se permite pensar quem geriu os minutos do Neymar na volta? O departamento médico do Santos? O departamento de preparação física do Santos? Ou foi o próprio Neymar que falou, eu tô bem para jogar, eu vou jogar? Não acho nenhum absurdo, diante desse caso, você pensar nisso. Acho que é um raciocínio que faz todo sentido. Porque se o Neymar tem uma preponderância tão grande a ponto de uma escalação que ele posta por engano ou para mandar recado, deixo você avaliar, uma escalação que faz alterações no time, uma escalação que improvisa um zagueiro na lateral direita. Essa escalação, ela traz o Luizão, que é zagueiro, colocado como lateral direito. Que você pode até formar aqui jogar com um 3-5-2. Poderia. Você poderia jogar com Luizão, Gil e Zé Ivaldo como 3 zagueiros, abrir o Bom Tempo como ala, que seria uma modificação de uma outra função que o Bom Tempo faria, abrir o Escobar na ala esquerda, aí ficar com Schmidt e Pituca por dentro. No ano passado, os melhores momentos do Santos na temporada passada foram com Pituca e Schmidt no meio. Nesse ano, Pituca bem abaixo do que esteve, especialmente no primeiro semestre do ano passado. E aí, o Roleiser fazendo o engante, uma posição que ele conhece, e na frente Guilherme Tiquinho. Pode ser isso também. Então, se o Neymar tem uma preponderância a ponto de influenciar, não estou nem dizendo que vai ser essa a escalação do jogo, mas influenciar um treino, porque a formação foi treinada, a gente pode pensar que quem geriu os minutos do Neymar foi o próprio Neymar, que na ocasião queria se mostrar apto, queria se mostrar em ritmo para ser convocado para a seleção brasileira, que aliás ele foi, depois foi cortado, pelo cenário que a gente falou aqui. Então assim, é um tema sensível, delicado, que a gente sabia que o Neymar voltaria para o Santos com espaço de hierarquia, porque é natural, um jogador com o tamanho dele, um jogador com a atenção midiática dele, um jogador que traz patrocinador, como trouxe e está trazendo. Agora, fica o debate, não tem que ter um limite? Não tem que ter uma linha, uma fronteira que você risque e fala, Neymar, é daqui para trás? Porque esse tipo de coisa, e aí eu deixo de novo você decidir se é um erro, ou se é um recado, ou se é o Neymar forçando uma situação, deixa muitas dúvidas do tamanho da influência do Neymar, do pacote que vem junto com a contratação do Neymar no dia a dia do Santos. E aí, assim, o fato do César Sampaio ser interino talvez deixe a situação ainda mais frágil, né?
porque talvez o fato do cara ser interino, do César Sampaio, que é uma pessoa maravilhosa e uma pessoa muito capaz, conhece muito de futebol, foi um volante dos melhores que a gente já teve dos anos 80 para cá, espetacular volante, mas está numa condição de interino. Então, assim, é uma reflexão que a gente se pega fazendo. Até onde vai a hierarquia do Neymar dentro do departamento de futebol do Santos? Isso é saudável? Isso é certo? Isso foi prometido a ele? É um bom tema, né? Isso foi prometido a ele? Ele está fazendo porque ele se acha maior do que poderia? Ou ele está fazendo porque isso foi prometido, isso foi autorizado a ele? É um bom tema para se perguntar. Mas eu acho que cada um, como diria o filósofo que fez esta canção, para mim tem que ser ado a ado, cada um no seu quadrado. Eu acho que esse tipo de coisa, uma escalação dessa, se foi por engano, muito descuido para uma página que tem 200 milhões de seguidores, se foi por querer, acho uma abordagem completamente indevida. Esse tipo de coisa precisa ter limite e esse tipo de coisa fragiliza demais o dia a dia do Santos. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa disso tudo? É o Neymar que está escalando o time do Santos? O Neymar fez isso por querer? O Neymar fez isso sem querer? O César Sampaio fica numa posição de fragilidade? Ele já ia testar isso? O que você pensa? O que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score, aplicativo que eu uso no meu trabalho de futebol, de estatística, de acompanhamento de jogos, de resultados. Tudo isso de graça no seu celular, só clicar, baixar, começar a usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.